Bem, eu queria dar meu abraço, meu bom dia a todas as prefeitas, prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, colaboradores de diversas gestões municipais do Brasil que aqui se reúnem, abraçando Paulo, esse gaúcho, guerreiro do municipalismo brasileiro, que eu acompanho há tantos anos. Eu e a Marina estamos hoje aqui em sinal de respeito ao povo brasileiro que elegeu os senhores. Em sinal de respeito à vontade popular que conduziu homens e mulheres do povo à bela e desafiadora missão de cuidar das cidades brasileiras e do seu povo. Eu conheço de perto essa realidade. Não é hoje, porque na condição de pré-candidato a presidente da República, eu e a Marina, que viemos aqui falar o que agrada aos ouvidos de prefeitos que se sentem discriminados, abandonados, distantes daqueles que podem decidir a favor do povo. Não. Nós viemos aqui, como diz o Gandhi, que fale por nós não as nossas palavras, mas que fale por nós as nossas vidas. Os prefeitos do Brasil sempre contaram com a nossa participação. Quando fui deputado estadual, quando fui deputado federal, quando fui ministro de Estado e como governador, sempre estive aberto ao diálogo, que é algo fundamental para quem quer gerir. O prefeito é obrigado compulsoriamente ao diálogo, porque muitas vezes abre a porta de casa, já está aquele monte de gente ali em busca do prefeito. O prefeito não tem como fugir do diálogo com a comunidade. Ele está ali no dia a dia, acompanhando os problemas, tendo que, às vezes, encontrar soluções as mais complexas, com poucas condições. Então, nossa estada hoje é para dizer do respeito ao povo, ao mandato que os senhores têm, dizer que aqui não estamos para mudar de conversa, estamos com a mesma conversa que sempre tivemos e estamos aqui dispostos a abrir um diálogo fundamental para que a gente dê conta da pauta que a sociedade brasileira nos apresentou. Melhor saúde, melhor educação, melhor segurança, mais sustentabilidade, tudo isso não se faz sem o município. E o que o Brasil tem feito, sobretudo nos últimos anos, é jogar nas costas dos municípios a responsabilidade, tirar os recursos e fazer com que muitas pessoas do bem de todos os partidos, muitas vezes pensem em deixar a vida pública, porque está ficando impraticável para quem é prefeito, impraticável para quem está efetivamente sendo ordenador de despesa, que a gente não tem controle sobre a nossa receita, nem a gente tem controle sobre a nossa despesa. Essa é a realidade do gestor municipal hoje no Brasil. E é preciso que os prefeitos que elegem os deputados federais, os prefeitos que elegem os deputados estaduais, que elegem senadores, que ajudam a eleição dos governadores e presidentes, nessa eleição possam fazer parte do debate sobre o momento que o Brasil vive. O Brasil já decidiu, o Brasil vai mudar em outubro. E essa mudança tem que ser para melhor. Essa mudança precisa ser para o futuro. E essa mudança precisa unir o Brasil. O Brasil não vai sair do caminho errado que ele tomou, de baixo crescimento econômico, de volta de inflação, de juro em alta, de federação em crise, de saúde em crise, de violência crescente, se os brasileiros não se unirem para uma nova etapa de desenvolvimento da nação brasileira. Nós unidos construímos democracia, nós unidos construímos estabilidade econômica, nós unidos construímos um momento de inclusão social. E o Brasil precisa, unido, cuidar da sua federação e responder ao que o povo deseja, que não é conversa nem agressão de parte a parte. O povo quer nos ver trabalhando e, para isso, é preciso dar as condições às prefeitas e prefeitos do Brasil, aos governadores brasileiros, a poderem trabalhar e não estar aqui em Brasília todo ano de pires na mão,
pedindo o que é devido à Federação Brasileira dado pela Assembleia Nacional Constituinte. Muito obrigado. Obrigado, ex-governador Eduardo. Agora nós vamos, em 6 perguntas, que os senhores previamente já tomaram conhecimento, os pré-candidatos, é uma síntese, poucas, 6 perguntas, nós teríamos que ter umas 100 perguntas, porque é tão grave a situação dos municípios, mas procuramos resumi-las em 6, e que permitirá ao senhor, talvez, nessas respostas de 4 minutos, abrangência um pouco maior por área, como saúde e educação. Então, nós vamos à primeira pergunta, já previamente colocada também para os pré-candidatos. Autonomia e desonerações. De acordo com recente estudo do TCU, a União abriu mão de 354 bilhões de receitas do IPI e do Imposto de Renda entre 2008 e 2012, e não há comprovação de que essas desonerações tenham proporcionado ganhos reais para a sociedade. Essas desonerações reduziram em 68 bilhões o FPM. Os prefeitos perguntam: seu governo continuará fazendo bondade com chapéu alheio, violando a autonomia dos municípios? Não é possível mais fazer isso. E eu quero assumir um compromisso com os prefeitos do Brasil, de que no nosso governo, a partir do dia 1º de janeiro, nós não vamos fazer mais desoneração à custa da receita dos municípios brasileiros e dos pobres estados brasileiros. É um compromisso que vai para o nosso programa de governo. E eu quero dizer que nos primeiros momentos, desonerar tributos dava um ganho lá na frente, porque se desonerava, a economia melhorava e o crescimento da economia repunha aquilo que havia sido perdido. O que aconteceu nos últimos anos é que o caminho errado na condução macroeconômica do Brasil fez com que a gente renunciasse tributos e a economia não respondesse com crescimento, portanto, não houvesse a recomposição da receita. E o que acontece hoje no Brasil é que estamos vivendo os 3 anos de menor crescimento da história da República Brasileira. E esse baixo crescimento vai comprometer as conquistas sociais que o Brasil já teve. Nós precisamos interromper esse ciclo de baixo crescimento. E é preciso animar a nossa economia. Não podemos fazer isso às custas da paralisação da máquina pública municipal. Essas desonerações custaram o emprego de muitas professoras, de muitas pessoas que fazem serviços gerais nas prefeituras, de muitos serviços que foram paralisados. Foi o corte de milhares de empregos no serviço público que estava atendendo a população, sobretudo mais carente. Quero dizer que, além de assumir o compromisso de não fazer desoneração sem compensação correspondente, nós queremos fazer um debate para inclusão na base do FPM, do FPE, de todas as contribuições, para que o governo não fique, o governo de agora e o governo de depois, não fique tentado a fazer sempre a graça com chapéu alheio, sempre fazendo a desoneração nos tributos que partilha com estados e municípios. Mas acho que nesse momento, em que fica claro ao país que os municípios, hoje apertados pela opinião pública para a melhoria da qualidade do serviço, que perderam nos últimos 5 anos, os municípios perderam 1 ano de arrecadação, mas não levaram também 1 ano de despesa. Deixaram a despesa de 5 anos e carregaram a receita de 1. E hoje está cheio de prefeito que infligiu a lei de responsabilidade fiscal, porque a folha foi além do limite previsto na lei de responsabilidade fiscal. Muitas vezes sendo chamado pelo seu adversário de ficha suja, sem ter cometido um crime de responsabilidade, um crime de improbidade, e sendo constrangido no embate político como se fosse um corrupto, como se fosse alguém que desrespeitasse o dinheiro público. É preciso que a gente mostre. Só um dado. Quando a presidenta chegou ao governo, de tudo que o Estado, União e municípios arrecadavam, os municípios ficavam com 14%. No 3º ano de sua gestão, de tudo que o Estado brasileiro arrecadava, em vez de 14%, está com 11%.
É essa crise que nós precisamos traduzir para os que pensam que é choro de prefeito. Não é choro de prefeito, é conta, é número. Houve um arroxo à Federação Brasileira que precisa ser denunciado ao país, que desta forma quem paga a conta é o povo brasileiro. E nós não podemos compactuar com essa situação. Obrigado, governador. Vamos, na sequência, então, nós vamos para a segunda pergunta, imediatamente para o andamento dos nossos trabalhos. Programas federais. A equipe do programa Saúde da Família, PSF, composta de um médico, um enfermeiro e um técnico de enfermagem, custa em torno de 32 mil mensais, e o repasse do governo federal varia entre 7 mil e 10 mil. Ou seja, os municípios bancam mais de 2/3 do custo do programa do governo federal. Hoje, são mais de 390 programas federais que seguem a mesma lógica de subfinanciamento. Seu governo manterá essa política predatória em relação aos entes locais? Qual a mudança que seu governo implementará na sistemática de gestão dos programas de forma a respeitar a autonomia dos municípios? Bem, nós temos uma quantidade enorme de programas que muitas vezes são desenhados e elaborados aqui sem consultar as prefeituras, e muitas vezes o prefeito, por falta de recursos, vem a Brasília e topa em buscar aquele recurso, porque no início a contrapartida é assim, é 10%. Com 6 meses a contrapartida passa para 20%. No ano seguinte você já está dando a metade e começou o serviço. Se parar foi o prefeito, se começou foi o governo federal que deu. Ou seja, a gente precisa de programas que possam efetivamente passar pelo crivo, pela opinião de cada município, de cada realidade. E precisamos retomar exatamente o cofinanciamento definido lá no primeiro momento. No primeiro momento, a referência e a meta é retomar o cofinanciamento para a partida da criação do programa. Porque aí você não pode alegar de que não sabia que o cofinanciamento era de 20 e 30. O desleal é começar com 10, ir para 20, ir para 30 e chegar, como hoje chegou o programa de saúde da família, que no início era quase 80%. E aí hoje, dependendo do município, da dificuldade de montar as equipes, pode ser que 80% seja parte do município. Né? Nós entendemos que essa questão da saúde, e focando exatamente este programa, pela expressão que ele tem, nós precisamos criar no Brasil uma carreira nacional dos médicos, para que a gente possa dar o direito ao médico que quiser se dedicar ao serviço público e, sobretudo, às populações mais carentes, ter uma carreira nacional bancada pelo esforço de município, União e Estado. Tem estados que estão ajudando os municípios a manter suas equipes de saúde da família, a ação básica, e tem estados que se omitem completamente. Nós precisamos ter uma carreira única de saúde, né, na verdade uma carreira nacional, cofinanciada, e a União precisa voltar a comparecer na saúde. Na Constituinte de 88, quando da Constituinte, nós tínhamos 85% dos recursos para a saúde pública vinha da União. E nós tínhamos quase que 70% da força de trabalho contratada pela União. Hoje quem contrata são os municípios e a União, em vez de botar 85%, coloca 45% do financiamento do SUS. E nós precisamos colocar o nosso compromisso em debater a emenda popular, que tem 2 milhões de assinaturas, o dobro da ficha limpa, para vincular os 10% da receita com saúde. Se não dá para fazer no próximo ano, que possamos subir uma escada para, em 4 anos, legar ao Brasil mais recursos para a saúde. Mas mais recursos para onde? Os primeiros novos recursos da saúde, é um compromisso que quero assumir com os prefeitos, em vez de ir para a alta complexidade, vai vir para que o Estado volte, a União volte a cobrir os custos do programa de saúde da família, como na origem, 2/3 da União e 1/3 dividido entre os municípios e o Estado.
Dessa forma, a União efetivamente vai estar dando uma contribuição para que a gente cuide da saúde e não fique cuidando da doença. Porque a gente sabe, se tiver efetivamente uma ação básica competente, diligente no município, a gente vai prevenir muito e vai deixar de estar gastando os recursos na média e na alta complexidade, como gastamos hoje enxugando o gelo. Muito obrigado. Obrigado, governador. Na sequência, vamos para a pergunta seguinte, já imediatamente. Legislações e pisos salariais. Uma série de propostas legislativas já aprovadas ou em tramitação no Congresso Nacional ameaça produzir um verdadeiro caos nas contas municipais, contrariando os preceitos da Lei de Responsabilidade Fiscal. Os pisos dos profissionais da saúde pública, em um ano, terão um impacto financeiro superior a 51 bilhões, equivalente a 70% da receita do FPM de 2013. Somado a isso, os reajustes anuais do salário mínimo afetaram a folha de pessoal das prefeituras, sobretudo as do Norte e Nordeste, em que o município é muitas vezes o principal empregador. O senhor ouvirá a CNM antes de sancionar proposta como as dos pisos salariais? Seu governo fortalecerá o atual Comitê de Articulação Federativa, CAF, ou pretende legitimar outra instância de diálogo? Nós queremos aqui apresentar aos prefeitos do Brasil, a todas as prefeitas, vice-prefeitos, vereadores, as associações de prefeitos, uma ideia que está fazendo parte do nosso debate do programa de governo. Nós queremos criar, e fizemos esse debate há poucos dias com a nossa equipe econômica, nós queremos criar um Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, que está previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal, para que a sociedade brasileira acompanhe os custos do Estado brasileiro, para que todos esses debates que impactam na folha da União, dos estados e municípios, sejam examinados exatamente o que acontece. Esse conselho vai revelar também com transparência os números do país, para que as pessoas vejam para onde o dinheiro está indo, porque muitas vezes dizem que não tem dinheiro, mas tem dinheiro para alguns e não tem dinheiro para outros. Vai ter dinheiro agora, 20 bilhões para as companhias de distribuição de energia pelos erros que o governo cometeu, mas não tem 6 bilhões para dar os 2% do FPM. Ou seja, dois pesos e uma... Não dá para ter dois pesos e uma medida, né? Nós precisamos, portanto, assumir um compromisso. Esse conselho terá a presença dos prefeitos do Brasil, para que não se faça absolutamente nenhuma decisão de incrementar a despesa ao Estado e municípios sem dizer cadê a receita, porque senão está se desrespeitando a Lei de Responsabilidade Fiscal. Nós precisamos efetivamente saber que é justo que categorias queiram ter um piso nacional, mas de onde vem o dinheiro? Porque decidir agora, aqui, e depois condenar o prefeito porque ele efetivamente não está pagando, ou porque ele está descumprindo a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma incoerência jurídica, política e jurídica. Nós queremos assegurar o debate com os prefeitos, com a mesma clareza que eu quero dizer aos senhores, como já disse em outros fóruns. Nós entendemos que o Brasil não vai ter jeito a gente tirando o direito de trabalhador. Tem alguns que acham, chegam em reunião de empresário, aí diz, não, a gente precisa fazer isso, fazer aquilo, não. Diante de tanta coisa errada que está aí, diante de tantas potencialidades que a gente tem, quem é que vai para o meio da rua dizer que agora quem vai pagar a conta são os trabalhadores brasileiros? O salário mínimo precisa ter uma regra que reponha as perdas inflacionárias e que dê ganho real, sim. Mas nós precisamos fazer tudo isso articulado, ouvindo e discutindo com os prefeitos do Brasil, com os governadores do Brasil. Esse compromisso eu quero assumir aqui de público, está sendo gravado o que eu estou dizendo, e quero convidá-los a fazer parte de um conselho que vai garantir a responsabilidade fiscal do Brasil. Porque muitos dizem, o Bolsa Família vai se acabar. Que conversa, que terrorismo besta. O povo brasileiro é um povo corajoso, que não tem medo dessas ameaças, porque senão não tinha tirado os generais, senão não tinha derrotado a inflação, senão não tinha
eleito um filho do povo brasileiro que foi tão vítima do terrorismo como agora estão sendo usados. Nós precisamos dizer aos companheiros que tem recursos que às vezes a gente não percebe. Sabe quanto é o Bolsa Família? 21 bi. Mas vocês sabem quanto é o subsídio para os juros no Brasil, que não está exposto como Bolsa Família? Mais de 45 bilhões de reais. É essa conversa que nós queremos ter com o Brasil. Com transparência, firmeza e união, o Brasil vai construir uma nova federação e um tempo de crescimento para todos. Muito obrigado. Na sequência, vamos à pergunta seguinte. Educação. Atualmente, com mais de 50 milhões de matrículas na educação básica, o principal mecanismo de financiamento da educação é o Fundeb, composto por recursos na ordem de 117 bilhões em 2014. Desse montante, o governo federal, que detém 60% do bolo tributário nacional, complementa somente com 11 bilhões, e para apenas 10 estados. Só o aumento do piso do magistério custará em 2014 para os municípios 4,5 bilhões. No seu governo, esse desequilíbrio federativo será mantido ou a União vai alocar mais recursos para todos? Se vocês vão percebendo, o tema saúde, educação e segurança, que é o tema que está na cobrança do povo, quando você vê a presença do governo, é uma presença que vai diminuindo. A saúde era 85, foi para 45, apesar da receita do governo federal crescer. A educação, para todos os municípios, da creche ao ensino técnico médio, 11 bilhões de reais. 11 bilhões. Ou seja, o estado de Pernambuco, que eu governei por 2 vezes, o estado bota 1 bilhão no Fundeb e a União bota 200 milhões de reais. Ou seja, tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. E nós sabemos que há um desafio hoje no Brasil. Nós construímos democracia, nós construímos o direito de muita gente ser consumidor, e hoje o cidadão quer ser cidadão. Ele quer serviço público que funcione, para levar a mãe dele ao médico quando está com a pressão alta, quando está com a diabetes alterada, a taxa de diabetes alterada. Ele quer uma mobilidade que funcione. Ora, como é que nós vamos conseguir fazer isso se a gente não entender que o serviço essencial que o Estado brasileiro precisa legar à sociedade é a educação? Enquanto a gente tiver o apartheid da escola pública bem diferente da escola privada, nós vamos ter desigualdade nesse país. Desigualdade é o que gera violência, desequilíbrio, e nós precisamos melhorar a educação, e a educação está começando cedo. Hoje o prefeito recebe tantinho assim para a merenda escolar, e o movimento estudantil está na porta do prefeito, cadê a merenda que tem que ser melhor? Recebe tantinho assim para o transporte escolar, aí vai o promotor com um TAC ou com ação em cima do prefeito, porque tem um problema no transporte escolar. E por que isso acontece? Porque o prefeito está botando menos recursos na educação? Não, na maioria esmagadora das vezes não, porque o prefeito tem que botar lá os 25%, porque senão ele efetivamente não tem suas contas aprovadas. Sobretudo quando é prefeito de uma pequena cidade. Quando é prefeito de uma grande cidade, contrata um advogado bom, mexe para lá, para cá, entra com a liminar. Se for um prefeito que muitas vezes não tem nenhum advogado, quando ele deixa a prefeitura para defendê-lo, ele vai para a lista do ficha suja. Essa que é a verdade. E a gente nós precisamos reconhecer, 11 bilhões para toda a educação, da creche ao fundamental, não dá. Esse cofinanciamento das creches no Brasil, que foram prometidas milhares de creches. Muitos dos senhores estão vivendo esse drama aqui, né? O dinheiro não dá para fazer a creche e não vem dinheiro nenhum para manter a creche. E todos sabem quanto é para manter a creche. 2 anos de manutenção da creche, às vezes, é exatamente o preço de fazer uma creche nova. Esse é o desafio que nós precisamos fazer. Fazer com que o governo federal compreenda, enxergue e entenda a realidade que vive os municípios. Ninguém mora na União, ninguém mora no Estado, a gente mora no município. Quem conhece o município é quem vive nele. Por isso, como governador, eu criei um fundo a fundo para investimento na crise, passando o 13º cota de FPM
para todos os municípios do estado de Pernambuco, sem nenhum tipo de discriminação, e cuja decisão das prioridades foram tomadas pelos prefeitos. Fomos o único estado na federação que fez isso de maneira repetida, que é muito bom falar aqui, mas a gente que já teve a oportunidade de fazer, só pode falar aquilo que nós fizemos. E eu fiz para desconcentrar a renda na direção dos municípios, não só no FPM, mas também quando mudei a regra do ICMS, e voltarei a falar na outra oportunidade, porque o tempo agora esgotou. Muito obrigado. Obrigado, governador. Vamos à pergunta seguinte, por gentileza. Saúde. A legislação obriga os municípios ao investimento mínimo de 15% em saúde. Em 2013, a média de comprometimento dos orçamentos municipais chegou a 21,9%, CIOPS. A União, que não teve percentual mínimo de gasto em saúde definido pela Lei Complementar 141/2012, em desrespeito à Constituição, investiu, em 2013, somente 8,4% da receita bruta. Como a melhoria dos investimentos em saúde é uma das reivindicações da sociedade, qual o percentual mínimo que o seu governo se comprometerá? E como o senhor pretende conduzir a política de financiamento do SUS, garantindo a descentralização dos recursos para atender às necessidades locais das populações? Na verdade, eu tive a oportunidade de falar na primeira pergunta sobre esse desafio da saúde, a nossa solidariedade com a emenda de iniciativa popular, que reuniu mais de 2 milhões de apoiamentos do Brasil inteiro, para que nós tenhamos exatamente uma marca de 10% da receita bruta com a saúde no Brasil. Temos que fazer esse debate para que ele seja implantado, se não de um ano para outro, dentro de um governo, e será no nosso governo, no meu governo e da Marina Silva, que nós vamos ter a oportunidade de dizer que a União vai voltar a crescer sua participação no financiamento da saúde pública. Tem um grande desafio, é financiar a saúde e a atenção básica, é a gente fazer, primeiro, um grande esforço de compreender que é mais barato cuidar da saúde do que cuidar da doença. Então, todo um processo de educação para a alimentação, para o exercício, de educação no trânsito, que está drenando milhões e milhões de reais nos hospitais. A motocicleta, muita gente aqui é do interior, e sabe a quantidade de acidentes de motocicleta nesse país, o que tem feito com os recursos do SUS também. Então, um passo importante é a prevenção, é a educação. O outro passo fundamental, mais barato, tem eficiência, tem impacto na vida do povo, é uma ação básica bem feita, é ter o financiamento do PSF adequado, que já falei há pouco, é ter a cobertura de vacina, mas só isso não funciona, porque muitas vezes você monta o PSF num bairro, numa vila, num distrito, e aí vem o diagnóstico que alguém precisa dos exames, e é difícil para uma prefeitura de 10 mil, 20 mil, 30 mil, às vezes 50 mil habitantes, ter todos os especialistas ali para ele dar conta do oncologista, ao cardiologista, ao oftalmologista, e é uma luta. Quando ele monta um serviço, vem um amigo dele, prefeito vizinho, pressionado pelo rádio, pelo blogueiro local, pela própria opinião pública, diz, olha, fulano montou. Aí ele dá um jeito de pegar aquele médico e levar um pouquinho mais, e desmonta o serviço dele. Então é um jogo de monta e desmonta que termina perdendo a crença da população na capacidade de ofertar um serviço correto. Nós precisamos fazer algo, que eu fiz em Pernambuco, que são os consórcios de saúde, onde o Estado tem que entrar e a União tem que entrar para a média complexidade, para resolver um bocado de problema que às vezes fica se acumulando e termina na emergência. Um bocado de problema de pequenas cirurgias que a pessoa pode fazer de uma hérnia num dia e no mesmo dia ou no outro dia está em casa. Pequenas cirurgias de oftalmologia, e isso só se faz se a gente fizer em consórcio. Em alguns lugares do Brasil isso já avançou muito, em outros lugares precisa avançar. E não avança porque a União fica de costa para esse desafio. O fortalecimento da educação para a saúde,
o fortalecimento da ação básica é muito barato, muito mais barato do que estar atuando, como muitas vezes, quando vem um dinheiro para o SUS, designam para um determinado tipo de gasto que tem 1.000 pessoas doentes só no Brasil, 2.000 pessoas doentes, por outro tipo de pressão. E a gente precisa assumir um compromisso de ajudar o financiamento da ação básica e ajudar as regiões, os consórcios de prefeito, a montar as policlínicas de especialidade em consórcio tripartite, que é algo que ajuda muito a baratear as contas da saúde para os municípios. Afora isso, tem muito para ir buscar na eficiência. Calcula-se que dá para buscar 30% de produtividade na saúde com os recursos que tem hoje pela ineficiência dos serviços. Obrigado, doutor Eduardo. Bom, como a próxima é a última pergunta, e depois o senhor terá um tempo mais de 15 minutos, portanto são aproximadamente 20 minutos de agora em diante, eu quero lhe facultar, se o senhor desejar usar a tribuna principal, com toda a liberdade, já para o encaminhamento, para que não haja interrupção após a resposta da pergunta. Plano de governo. As questões anteriores são uma pequena demonstração da insustentável situação por que passam os municípios brasileiros. Vive-se uma crise federativa sem precedentes, pois somos constantemente desrespeitados em nossa autonomia, sem ter direito à voz nas decisões que nos atingem. Em vista disso, qual a sua proposta de governo para os municípios brasileiros? Prefeitos, prefeitas, o caro Paulo, minha querida amiga e companheira Marina Silva, quero dizer que falar em pé é muito melhor do que falar sentado primeiro. Depois, dizer da alegria de encontrá-los aqui em mais uma marcha. Dizer que nós temos clareza de que o Brasil, quando fez o primeiro ciclo da redemocratização, nós concluímos esse ciclo com a Assembleia Nacional Constituinte. Ela foi o símbolo da conclusão de todo o processo de redemocratização no Brasil. Esse processo teve uma campanha símbolo que mobilizou o Brasil inteiro, que foi a campanha das eleições diretas já. Eu, ainda muito jovem, participei dessa campanha com grande entusiasmo. Ela nos embalou sonhos de transformar esse país numa democracia, não só com direito a voto, mas com direito à casa, à comida, ao trabalho, à dignidade, à cidadania. E nós percebemos que na Assembleia Nacional Constituinte, o Brasil definiu uma federação inovadora, uma federação que reconheceu o papel dos municípios. Poucas federações no mundo têm o que o Brasil tem, o município como ente federado. E nós definimos ali que era hora de desconcentrar o poder no Brasil, pois a história nos ensina que só se concentrou dinheiro em Brasília e dinheiro na União quando o Brasil viveu ditaduras, regimes de exceção, onde faltou liberdade ao Brasil. E naquele instante a gente queria liberdade, o Constituinte fez um movimento exatamente o contrário. Ele reforçou a distribuição de recursos para municípios e estados. Ocorre que o segundo ciclo vivido pelo Brasil, que era exatamente aquele para vencer a hiperinflação, e 2 décadas que o Brasil cresceu pouco, nós vimos um conjunto de preconceitos sobre o serviço público, onde os servidores públicos foram começando a ser tratados como marajás, como a política foi sendo feita e vista como uma coisa feia. E começamos a ver no Brasil um preconceito enorme com os municípios brasileiros, com os políticos dos municípios brasileiros. Como se o bem feito só fosse feito em Brasília. Como tivesse que fazer exatamente o contrário que a Constituição determinava. E aí veio um tempo de se pensar só o equilíbrio fiscal do Brasil e desconhecer a vida real do povo, que é a vida que toca a cada vida que está aqui, o dia a dia, o cotidiano de prefeitas
e prefeitos que são eleitos com tanta esperança, com tantos compromissos assumidos com o povo. E aí vivemos um tempo em que a roda começou a rodar ao contrário do que a Constituição havia determinado. E a União começou a dar o drible no sentimento da Constituição. Como é que foi? Criando as contribuições para poder fazer com que as contribuições hoje sejam mais importantes para a receita dela do que os impostos, e contribuições ela não partilha com os municípios. Essa é a história do Brasil recente. Construímos democracia, os municípios saíram fortalecidos. Depois disso, quando fomos construir um período de estabilidade econômica que foi importante para o Brasil, eu devo dizer, por dever de coerência, mas efetivamente ele não foi um tempo bom para os municípios. Depois disso, nós começamos um tempo de inclusão social no Brasil, com a chegada do presidente Lula ao governo, sobretudo porque havíamos construído democracia, havíamos construído estabilidade e havia pela frente um desafio que era cuidar das desigualdades no Brasil. E na hora que cuidamos das desigualdades, os municípios sentiram a melhoria de maneira indireta, porque quando a vida do povo melhorou, menos o povo esteve diante das prefeituras pedindo aquilo que estava lhe faltando, porque tivemos geração de emprego, o salário mínimo cresceu, o seu poder de compra, os programas sociais que alguns ficam botando defeito quando estão falando com os granfinos, mas quando chegam diante da população não têm a coragem de assumir que eles são fundamentais, e ao mesmo tempo é preciso que a gente diga que isso foi conquista do povo, como o povo conquistou o salário mínimo na era de Getúlio Vargas, o povo conquistou a aposentadoria no mundo rural, os benefícios continuados para quem tem um filho deficiente em casa, o Bolsa Família para quem não tem como dar a seus filhos o mínimo e o básico. Isso não é conquista de partido nenhum, isso é conquista da luta do povo brasileiro que ninguém vai tirar. Vamos acabar com esse terrorismo, com essa falta de respeito ao povo brasileiro, de querer discutir o Brasil agora na base da ameaça e do medo, como se alguém tivesse aqui para tirar direitos do povo. Nós queremos é tirar a corrupção do Brasil, nós queremos tirar o patrimonialismo do Brasil, nós queremos tirar o Brasil do baixo crescimento, da taxa de juro alta. É isso que nós precisamos tirar. Nós precisamos acabar com o Brasil, de 39 ministérios, um bocado de gente incompetente, de pessoas que deviam estar aqui e não vêm, encarar os prefeitos do Brasil, respeitar quem teve voto, respeitar quem foi escolhido, não foi por nomeação de ninguém, foi escolhido pelo voto popular. Por isso, meus companheiros, eu quero dizer que esse processo de esvaziamento dos municípios, ele vem de longe. Eu assisti à marcha quando os prefeitos do Brasil conquistaram mais 1% no governo do presidente Lula, porque naquele momento houve disposição para o diálogo, disposição que não há hoje, e a gente precisa perseverar na luta. Todos que estão aqui, cada um tem uma história de vida bonita. Ninguém venceu uma eleição sem muito trabalho, sem ter méritos pessoais, sem renunciar à vida em família, finais de semana, sem renunciar muitas vezes o lazer, a possibilidade de estar cuidando do que é seu. Não, eu conheço isso de viver isso no dia a dia desde que nasci. Por isso tenho um enorme respeito a quem faz política com decência e por isso combato com muita coragem e veemência a quem entra na vida pública para se apropriar do alheio, para melar diante do povo a atividade tão bela que é a política, tão sofrida para tantos. Quantos prefeitos do meu estado eu não vi acabar tudo o que tinha na política e hoje só tem história para contar do que pôde fazer pelo povo. Essa história muitas vezes não é notícia, muitas vezes não tem um destaque na mídia, mas isso é o testemunho de tantas pessoas que nós conhecemos. É chegada a hora, meus companheiros, de compreender que esse processo de esvaziamento dos municípios, ele foi de caso pensado. A União quer ficar aqui forte em Brasília, todo mundo atrás de um deputado, atrás de uma emenda, todo mundo atrás de um senador, atrás de uma emenda, todo mundo embolando nesses aeroportos e nas antessalas do subchefe do Ministério A, B ou C, sendo humilhado a ter que levar 32 certidões, muitas vezes 20 do próprio governo,
Quando consegue a última, a primeira venceu, e passa para lá e para cá, e o povo acha que o prefeito ou a prefeita veio para Brasília a passeio, porque muitas vezes se transforma em passeio mesmo, porque ele vem tantas vezes e não resolve nada, e o povo às vezes entende que é passeio, porque se viesse e resolvesse, o povo dizia, ele trouxe uma praça, um ginásio de esporte, uma creche, o saneamento, a água, e a gente não vê isso. Aí, meus companheiros, é preciso que a gente tome uma decisão, e essa decisão quem pode tomar é você e sua consciência, você e o seu coração. Se você acha que você foi respeitado, que o povo que te escolheu foi respeitado pela federação ao longo desses 3 anos, você já tem quem votar, é reeleger o governo que está aí. Mas se você acha que você não foi respeitado, que o Brasil parou, que o Brasil podia ser melhor, que o Brasil pode mudar, você tem uma opção. Eu estou aqui com Marina para dizer a vocês que nós vamos mudar o Brasil. E nós não vamos mudar o Brasil. Nós não vamos mudar o Brasil de cima para baixo, não. Nós precisamos mudar o Brasil, é de baixo para cima. É da onde o povo mora para Brasília, não é de Brasília para lá. E para mudar o Brasil de baixo para cima, nós temos que dialogar com os prefeitos e as prefeitas, de qualquer partido. Porque quem colocou vocês aqui foi o voto do povo. O mesmo voto que vai nos colocar na presidência da República. E esse compromisso que queremos assumir com vocês é o primeiro compromisso do diálogo. O segundo compromisso é o compromisso de fortalecer a Federação Brasileira, de empoderar os municípios, de cuidar de fazer o que nós fizemos, porque todos os candidatos já ocuparam algum cargo, e é importante que eles falem para vocês de forma coerente com o que eles fizeram quando ocuparam essas funções. Eu fui governador do Estado, sempre falei de pacto federativo. Como é que eu podia virar governador e não fazer nada dentro dos meus limites para melhorar a vida dos municípios? E a primeira coisa que eu fiz foi mudar a lei do ICMS, Paulo, para desconcentrar os recursos públicos, para levar para os pequenos e médios municípios do meu estado aquilo que estava se concentrando em 4 ou 5 grandes cidades. Hoje, tem município que só está com as portas abertas em Pernambuco pela lei do ICMS, que recebe hoje mais de ICMS do que a cota do FPM. É claro que isso teve a reação dos grandes, mas administrar, fazer política, é ter coragem de tomar lado e posição. E esse lado e posição nós tomamos, por quê? Para agradar o prefeito, a prefeita não, para agradar as crianças que precisam da escola funcionando, para agradar as senhoras e senhores que precisam de um PSF montado, para cuidar da agricultura familiar, para cuidar muitas vezes do que tem deficiência, para ver a cidade evoluindo com calçamento, com saneamento, para cuidar das gestantes, das mães. Que alegria eu tive no dia de ontem, quando soube que um programa criado em parceria pelo governo do estado de Pernambuco e os prefeitos ganhou o título na ONU de excelência em gestão pública, o programa Mãe Coruja, que reduziu a mortalidade de Pernambuco para a menor mortalidade do Nordeste brasileiro. E eu tenho convicção, meus companheiros, que é possível fazer isso. Nós fizemos com o ICMS, mas nós fizemos também quando se abateu a crise sobre os novos mandatários. Eu podia fazer de maneira tradicional, pedir uma aguinha aqui, por favor. Está mais seco do que o Nordeste isso aqui, tá? Não tem água nenhuma. Então, o FEM, nós criamos como? Um bocado de prefeito e prefeita se elegeu, cheio de expectativa no povo. Ô, Paulo. Obrigado, meu querido. Nós vimos pessoas que se elegeram sob a expectativa da população, cheio de desejo de fazer, porque ninguém passa por uma eleição, assume compromisso para não fazer nada, minha gente. As pessoas vão para a eleição cheio de desejo de fazer, chegam na máquina pública, a receita caindo,
cheio de cobrança chegando, e aí nós criamos, em diálogo com a MUP, está aqui Patriota, estão aqui prefeitos de Pernambuco, nós criamos um sistema que não só levou os recursos, mas levou os recursos sem burocracia. O Brasil precisa ser simplificado. Muitas vezes complicam as coisas, que é para no meio aparecer um bocado de gente de paletó em gravata importante, carimbando papel, para muitas vezes impedir que o dinheiro vá ou para vender facilidade. E a gente está cheio disso. Dizem, o deputado Márcio França diz, fez um levantamento, que tem 12 mil pessoas em Brasília cuidando de convênio. Como é que nós fizemos o FEM? Nós fizemos o FEM fundo a fundo. O prefeito manda uma planilha das obras que ele quer fazer, pela internet. Nós liberamos em 4 parcelas, só com a declaração do prefeito. Ora, o prefeito foi eleito por quem conhece, que é a comunidade. Ele está assumindo o compromisso a fazer aquelas obras. A prefeitura definiu um calçamento, uma creche, um saneamento de um bairro. A gente vai criar uma estrutura, como se cria hoje na Caixa Econômica, que é só para impedir que se faça muitas vezes, que é para voltar a briga de um arquiteto com o outro, de um engenheiro com o outro, e o povo no meio, e o dinheiro não sai, e isso desmoraliza o voto do povo. Isso quebra com a credibilidade do gestor e da gestora que foi eleita pelo povo. E quando se quebra a credibilidade, não é coisa boa. Porque a gente precisa, no Brasil, de confiança. E vocês sabem que os problemas da economia do Brasil são graves. No setor elétrico é grave. Adiaram os reajustes de combustível, de energia, para depois da eleição, como já fizeram no passado. Tomaram 20 bilhões em nome de vocês, em nome de todos nós, sem avisar o povo, para adiar. As empresas de distribuição de energia tomaram o dinheiro para que, depois da eleição, haja o reajuste e, com esse dinheiro, eles paguem aos bancos que tomaram. É tanta coisa sendo feita nessa direção que a gente percebe efetivamente que é preciso construir um outro pacto federativo, com agilidade, sem a burocracia que emperra, sem perder o controle da qualidade do gasto. Eu defendo o controle da qualidade do gasto, mas o melhor controle, sabe qual é? É a transparência, é botar na internet o transparência que fez, é avisar a Câmara de Vereadores que fez aquele repasse, é avisar as autoridades o que há de organizado no município. O prefeito recebeu o FEM e nós vimos de um dia para a noite milhares de obras espalhadas pelo território pernambucano. Se aquele dinheiro tivesse no Estado, o Estado jamais teria condição de licitar tanta rua, tanto saneamento, tanta creche, tanta escola, tanto abastecimento na zona rural. Mas para isso, meus companheiros, é preciso que a gente lute, que a gente anime. Tem muitas pessoas querendo contar com o desânimo do povo, mas nós precisamos animar o nosso povo a participar dessa eleição, para que essa eleição seja mais do que uma eleição só de um programa que estamos construindo e queremos a opinião dos senhores. Nós estamos numa eleição onde estamos disputando valores. Valores é sinal de um ciclo novo, e o valor que nós queremos aqui consagrar é o valor democrático, é o valor do diálogo, do respeito inclusive a quem não concorda conosco, que merece todo o nosso respeito, e sobretudo um valor importante, que é a gente resgatar a Federação Brasileira. Por isso eu queria anunciar, em nome dos meus companheiros parlamentares no Congresso Nacional, uma posição que será do nosso partido, de solidariedade. Se o presidente da Câmara botar em votação, a bancada do PSB vai votar pelos 2% para a base do FPM. Sabe por quê? Porque se tem dinheiro para dar 45 bilhões de subsídio dos juros, se tem dinheiro para botar 22 bilhões nos erros do setor elétrico, tem que ter dinheiro, 6 bilhões, para ajudar um bocado de professor a cuidar de criança nas creches que precisamos abrir, para abrir PSF, para que os prefeitos e prefeitas possam tirar o lixo do meio da rua que está se acumulando, para que a gente possa dar conta efetivamente das nossas tarefas. Essa marcha, tenho certeza, ela marcará um tempo novo na vida dos prefeitos. E eu quero ajudar a todos os prefeitos e prefeitas, e ao mesmo tempo pedir ajuda, que nos ajude a
poder construir o nosso programa de governo e, sobretudo, um programa de governo que olha de forma generosa para o futuro do Brasil. Chegou o fim de uma polarização, com todo respeito ao que eles fizeram para o Brasil. Agora é um tempo da gente unir os brasileiros de boa vontade, da gente olhar para frente e dizer: nós vamos construir um Brasil melhor para os nossos filhos, nós vamos unir os bons, nós vamos fazer com que o Brasil olhe para Brasília e se sinta em Brasília. Hoje a gente olha para Brasília e a gente não vê a nossa agenda, os nossos sonhos em Brasília. Tenho fé e tenho crença, tenho disposição e temos coragem para construir essa grande caminhada, uma caminhada que haverá de marcar um tempo novo na vida do Brasil. Viva o Brasil! Queríamos, então, agradecer a presença do pré-candidato na nossa marcha, da nossa ex-senadora Marina, sua pré-candidata vice. Desejar uma boa campanha, a presença dos senhores engrandece a democracia e uma boa caminhada até a eleição de outubro. Muito obrigado pela presença.